Hoje nós vamos falar sobre imposto de renda, sobre declaração de imposto de renda e também uma oportunidade para informar sobre os impostos, né, que podem incidir nos investimentos. Então, nós temos alguns impostos, alguns investimentos que têm incidência de imposto, outros não. Os principais, eles não têm incidência de imposto, né? Que são investimentos a partir de ações, fundos imobiliários. Então, esses aí, praticamente, a gente não tem a incidência de imposto. Já a renda fixa tem a cobrança de imposto, né, com mais rigor. Nós vamos falar sobre declaração de imposto de renda. Eu quero também fazer uma breve apresentação também até sobre a incidência de imposto, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, a incidência de imposto nos investimentos. A boa notícia é que os principais investimentos que nós fazemos, a incidência de imposto, ela é muito pequena. Isso é uma grande vantagem, especialmente para quem quer investir para o médio, para o longo prazo. Qualquer desconto já faz diferença, né? Então, o efeito exponencial nos investimentos, sobretudo aí a partir de 5, 6 anos, começa a fazer uma boa multiplicação de patrimônio já a partir dos juros compostos, que é os juros gerando mais juros. Isso é, digamos que um dos segredos aí do sucesso, é a gente buscar, além dos juros, que eu digo é o dividendo que nós estamos recebendo, a gente volta a reinvestir e esse dividendo gera mais dividendo. Então, é aí que está um dos bons segredos. Então, eu tenho aqui duas planilhas para apresentar para vocês. Necessariamente, nós temos aqui, ó, referente ao imposto de renda, o que precisa declarar, o que não precisa declarar. Já dizendo, investimento só não precisaria declarar quem tem somente, ou seja, no ano passado, referente aqui ao imposto de renda. O imposto de renda, lembrando aí que é só referente ao exercício do ano passado, no caso, o exercício de 2023. Então, o imposto de renda é de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Então, referente ao ano passado. Não precisa declarar quem somente investiu em CDB, quem somente investiu em Selic ou IPCA. Não precisaria declarar. E não está obrigado a declarar. No caso dos agentes comunitários de saúde, mesmo que não estava na mentoria ainda no ano passado, mas se tinha dinheiro em CDB, porque já é obrigado o agente de saúde fazer a declaração do imposto de renda, devido às rendas salariais, né, superarem o mínimo, né, que tem a isenção do imposto de renda. Então, já precisaria também, de qualquer forma, aquele que já é obrigado a fazer a declaração, deve também incluir CDB, IPCA, Selic e outros investimentos que tenha feito no ano passado. Então, somente não precisa declarar, por exemplo, se seu filho investiu no ano passado no Selic, no IPCA, em um CDB, se ele não tem um salário acima ali de 2 salários por mês, na verdade, então ele estaria isento de declarar imposto de renda. Mas a grande maioria precisa declarar o imposto de renda. Aqui vale, claro, para nós que já temos a obrigação de fazer a declaração do imposto de renda, né, pelas funções profissionais, né, pelo salário que temos, mas também qualquer pessoa que investe na Bolsa de Valores passa a ser obrigada a declarar imposto de renda, mesmo que aquela pessoa tenha rendimentos de 5, de 10 mil por ano. Isso vale, por exemplo, para um jovem, até uma criança que investiu R$ 5 na Bolsa de Valores, ele já deve ter sua declaração feita no ano seguinte. No caso, meus filhos, meu filho de 14 anos já investe. Então, na declaração, Ângela, bem-vinda. Na declaração do próximo ano, será informado o investimento que tem em nome do meu filho, de 14 anos, porque ele é menor de idade, investiu na Bolsa, qualquer valor já é obrigado a declarar, e, no caso, a declaração é feita junto comigo. Então, como ele está como meu dependente, eu vou lá e faço todos os lançamentos do imposto de renda, dos investimentos que
que eu tenho e que ele tem, só fazendo a distinção, o que é meu e o que é do dependente. Mas é algo também muito tranquilo. Então, outra coisa que é importante ressaltar: declarar é diferente de pagar imposto. Então, o que nós estamos fazendo agora, nessa vigência que abre em março, em abril, às vezes prorroga até junho, até maio, a declaração do imposto de renda. Então, declarar é uma coisa, declarar não é pagar imposto, é só informar. E pagar, aí sim, é outra coisa. Pagar, a gente pode pagar até durante o ano, gerando DARF, né? Mas, normalmente, a gente evita pagar imposto. Quem é funcionário público já recebe descontado o imposto de renda. Também, alguns tipos de dividendos também já são descontados o imposto automaticamente, chamados juros sobre capitais próprios. Então, tem essa de declarar, que é o que vamos fazer agora, março, abril e maio. Preferencialmente, melhor fazer em março, início de abril, para que a restituição chegue também primeiro, né? Do valor que a gente tenha devido, né? Ou seja, de quem é funcionário público, normalmente tem a restituição, mas o pagamento, se for necessário. Então, pagar quase nunca. Então, a gente vai estar evitando fazer qualquer pagamento de imposto, somente o que já é descontado, como é o caso dos juros sobre capitais próprios, que é um tipo de dividendo. Nós temos os dividendos em si, que não tem cobrança de imposto sobre ele, o lucro é isento, e tem um outro tipo de doação que a empresa faz para a gente, que eles cobram imposto, fazem a dedução. Desses, já é descontado direto na fonte, o imposto de renda. Então, a gente só precisa declarar, a gente não vai precisar estar pagando. Por que que nós temos que fazer declaração do imposto de renda? Aqui nós temos dois motivos. O governo quer que a gente informe quanto nós temos de patrimônio até a data de 31 de dezembro do ano passado, e o governo quer saber quais são as nossas fontes de renda. Então, o governo quer saber de onde que você tira dinheiro, quais são aí as suas fontes. Por isso que a gente tem que declarar, mesmo que nós não vamos pagar imposto agora. Nós não vamos pagar nada de imposto porque estamos investindo. Mas a gente tem que dizer que tem dinheiro investido. Quem é funcionário público tem que dizer quanto tem na conta corrente, quanto tem na poupança. Então, é só informar todo o nosso patrimônio. Então, a Receita Federal faz essa fiscalização. Então, antes de eu seguir aqui para os detalhes do imposto de renda, então já fica aí uma observação. Eu já disse que é referente a 2023, portanto, quem entrou na mentoria agora em janeiro, ou quem entrou em dezembro, mas só começou a investir agora em janeiro, ou ainda não investiu, não precisa incluir na sua declaração os investimentos feitos nesse ano. Então, quem comprou ação no mês de janeiro, no mês de fevereiro, não vai fazer declaração de imposto de renda. Só faz quem investiu no ano passado. Alguma pergunta? Pode perguntar, viu? Pode interromper. Então, vou continuar, né? Mas pode interromper, viu? Aqui é a mentoria justamente para tirar dúvida, mas enquanto isso a gente faz uma apresentação de conteúdo. Então, fique claro que quem começou a investir só em 2024 não precisa incluir na sua declaração, se é um servidor público, vai precisar declarar somente os informes ganhados ali, os salários ganhados pela prefeitura ou por outro emprego. Então, nesse caso, não inclui nada de investimento quem não investiu em 2023. Detalhe, o que é que precisa, o que eu preciso fazer aqui agora já é uma observação, claro, para aqueles que investiram no ano passado e também, claro, para quem começou agora na mentoria já ficar sabendo o que vai acontecer no próximo ano. Então, quem começou a investir em 2024 só vai informar na declaração do imposto de renda de 2025. Então, quem está começando agora nos investimentos não precisa fazer nada de declaração. Mas é bom que você saiba o que é que precisa. Então, aqui eu já vou informar, ó. Portanto,
Eu sei que tenho que incluir, eu investi em 2023, mesmo que foi R$ 5 na Bolsa de Valores, já vai ter que informar. Eu vou precisar, normalmente, vai precisar baixar o informe de rendimento no aplicativo do banco, a maioria é Banco Inter ou no Invest, ou também de outras corretoras, quem investe pela Rico. Então, vai precisar baixar o informe de rendimento e ele é muito fácil de ser baixado. Basta entrar lá na tela inicial do aplicativo e clicar na lupa, né, de pesquisa. Na lupa tem lá e escreve informe de rendimento. Logo já aparece o informe que está disponível, faz o download. Outra observação, eu gravei vídeo, inclusive ontem, sobre como inserir as informações no imposto de renda, mas fica muito a critério de cada um de vocês. Você pode ou você mesmo fazer a declaração do imposto de renda, ou você pode passar para outra pessoa fazer, no caso, um contador. E aí, claro, talvez, se o seu sindicato aí não paga, você tem que pagar o contador. E aí, talvez você já sabe o valor, né, que pode variar de um para outro. No meu caso, eu mesmo faço a minha declaração. Não acho difícil, claro, precisa de atenção para não omitir alguma informação, não errar, porque a Receita Federal fiscaliza. Então, para evitar problema, é bom você fazer com toda tranquilidade, com conhecimento, tendo tudo o que precisa, ou então você baixa esses informes, no caso também baixa o relatório na Bolsa de Valores, no site da Bolsa, e passa para o seu contador. Aí você entrega para ele, ele vai saber também declarar. Então tem essas duas opções, ou você faz, ou você paga o contador. Fica a critério de cada um. E as três coisas que você precisa fazer, além de baixar esses dois relatórios, você já sabe que é do banco que você acessa para investir, então é muito mais fácil. E o outro, você precisa entrar no site da Bolsa de Valores, que é chamada de B3. Então eu vou até mostrar aqui agora também como que entra no site. E a outra coisa que vai precisar é você calcular o preço médio das compras, ou seja, dos aportes, dos investimentos que você fez em cada uma das empresas ou em cada fundo imobiliário somente no ano de 2023. Então, são essas coisas necessárias. Eu acabei mexendo aqui, sumiu. Então, o informe de rendimento na corretora ou no banco que você investe, vai servir mais para investimento em Tesouro Selic. Se você investiu em Selic, se você investiu em CDB, CDB não é pela consultoria da nossa mentoria, a gente não investe em CDB. Mas se você investiu naquele meio porquinho, no Rende Fácil, normalmente você tem o informe dos seus lucros, vão estar no informe de rendimento da corretora, que lá é mais sobre. Nesse relatório você vai achar mais coisas da renda fixa. Já no relatório da Bolsa de Valores, eu vou mostrar daqui a pouco, você vai encontrar principalmente, ó, saber a quantidade de ações de fundos imobiliários que você tinha em 31 de dezembro. Então, nesse outro relatório, vai te dizer isso. Quais são os investimentos que você tinha. E também você vai saber o valor total recebido em proventos, em dividendos. Nesse outro relatório, você vai saber os dividendos que você recebeu e vai precisar informar. Não vai pagar imposto, mas precisa dizer qual era essa fonte de renda. Eu vou mostrar aqui agora o informe de rendimento que você precisa para ver renda fixa. Aqui é o informe de rendimento que eu baixei do Banco Inter, que eu invisto, ó. Então, aqui tem imposto de renda, informe de rendimentos, bens e direitos. Aqui vai dizer, ó, o que é que você tinha no saldo da conta, vai dizer o que você tinha no Tesouro Selic, né, em 31 de dezembro. No meu caso aqui, eu não tenho Tesouro Selic no momento. Então, eu tinha, no ano passado, eu precisei utilizar essa reserva de emergência, e a reserva de emergência é para isso mesmo. Teve necessidade, um celular quebrou, precisa trocar, questões de saúde,
ou comprou algum bem, né, de alto valor, você vai lá e resgata o dinheiro. Então, aqui mostra tudo que você tinha lá no banco. No meu caso, eu tinha investimentos também no exterior, aqui mostra também investimento no exterior. Inclusive, qualquer um de nós pode, né, ser sócio da Microsoft, da Disney. Então, eu tenho dinheiro na Amazon, no Google, na Apple. A galera que compra iPhone aí, eu tenho também lucro sobre isso. Eu tenho R$ 985, 200 dólares investidos na Apple. Então, tudo isso aparece no informe de rendimento, ó. E aí, para declarar, vai declarar pegando o CNPJ do banco, e isso é feito no programa da Receita Federal. Eu já disse que você pode fazer a declaração ou passar para o contador. Se você for fazer, você tem dois caminhos: ou pelo aplicativo no seu celular, dá um pouquinho mais de trabalho a questão do teclado, né? Porque fica apertado. Ou você pode baixar o programa da Receita Federal no computador, no notebook e fazer a declaração. Também é simples, qualquer um de nós tem acesso a fazer a declaração. Vai precisar ter acesso à conta Gov. Então, informação importante. Faz o link na conta do gov.br e aí, aqui, ó, rendimentos recebidos do Tesouro Direto no ano passado. Nesse caso aqui é o saldo, né? Como eu disse que eu não tinha Selic. E na renda variável, que é a Bolsa de Valores, repare que não aparece nada aqui no Banco Inter, ó. Porque aqui você tem que pegar essa informação no site da Bolsa de Valores. Aqui tem informações de rendimentos de poupança, renda fixa, aqui, ó, Tesouro Selic, que eu investi. Aqui tem o informe de quanto que eu recebi. Tudo isso a gente precisa informar. Eu recebi R$ 50, desculpa, eu paguei R$ 50 de imposto de renda do Tesouro Selic. Foi descontado automaticamente. Eu tenho que informar esse dinheiro que foi descontado na declaração. Aí, ou você faz ou o contador faz. Pronto, esse informe aqui do banco, da corretora, ele é até muito simples. O principal você vai tirar no site da Bolsa de Valores. Então, o principal é aqui no site, ó, da B3, da Bolsa de Valores. Depois, quando a gente tem esses dois relatórios, a gente vai saber o preço que nós compramos cada fundo imobiliário. Então, se eu comprei 10 ações do Banco Bradesco a R$ 15, depois eu comprei mais 10 a R$ 10, eu vou ter 20 ações e o preço médio que eu tenho que declarar vai ser o quê? Metade, 12,50. Porque eu comprei 10 a R$ 15 e 10 ações a R$ 10. Então, o preço médio vai ser 20 ações a 12,50, que digamos que eu somei o total que eu investi dividido pela quantidade de ações. Eu falo isso de forma mais tranquila em um vídeo que está para ser editado, beleza? Bem, aqui agora eu vou fazer login na B3. Esse login aqui serve para todos. Então, qualquer um de vocês, até quem não vai declarar investimentos ainda, pode estar acessando o site da B3. Então, você vai clicar aqui mesmo no Google, coloca lá investidor.b3.com. Feito isso, clica aqui na primeira opção. Esse é o site da B3 Investidor. Eu clico aqui na primeira opção e aqui eu faço um login. Quem ainda não acessou a primeira vez, vem aqui e para o primeiro acesso. Isso para quem ainda não entrou nenhuma vez nesse site do investidor B3. É aqui que ficam as informações dos seus investimentos. Então, é esse o principal lugar onde está o seu dinheiro. Não é nem na bolsa, na corretora. A corretora só faz, digamos que, uma intermediação é, entre você e a empresa que você quer ser sócio. Mas o dinheiro fica custodiado sob a responsabilidade da B3. Então, nesse site você tem acesso. Aqui eu coloco o meu CPF, eu vou clicar em entrar. Normalmente ele tem uma segurança, ó. Então, não é. Eu clico aqui, eu coloco a senha. Eu vou colocar a senha, vou clicar em não sou um robô e em entrar.
Aqui eles vão mandar uma mensagem para o meu e-mail, questão de segurança, ó. Então, vai para o e-mail. Aqui agora eu venho no meu e-mail. Eu vou atualizar aqui, ó, já chegou esse no replay, né? No reply, alguma coisa assim, né? Não sou tão bom no inglês, né? E aqui eu venho, copio o código, ó. Copiei, volto no site da B3 e vou colar ou digitar o código, né? Então eu venho aqui verificar código. Agora eu estou entrando no site da B3. É bom que vocês todos façam esse acesso, viu? Inclusive quem vai declarar investimentos feitos no ano passado. Quando chega no site, você pode entrar pelo celular também, é a mesma coisa. Você vai nessas partes de menu. Então, no menu principal, aqui você consegue ver os dividendos, relatórios. O principal é relatório. Então, você vai precisar baixar um relatório para saber o dinheiro, quantas ações você tinha em 31 de dezembro. E esse relatório você vai usar ou vai entregar ao contador. Marca anual, seleciona 2023, arquivo em PDF, pode ser PDF, ou então em Excel, tanto faz. Baixar relatório. Pronto, aqui agora está baixando o relatório. Pronto, baixou o relatório, aqui já aparece. Eu já tenho esse relatório aberto aqui também, então eu vou clicar nele aqui, ó. Pronto, aqui ele já está. Repare que aqui, ó, nesse meu relatório, é esse aqui que eu acabei de baixar, viu? Ele tem aqui os meus dados. Aqui é sobre posição, é o que eu tinha em 31 de dezembro. Então, aqui vai dizer, ó, eu tinha Bradesco, Minerva, CPFL Energia, Mineração. Isso aqui era até do meu filho, que estava em meu nome, só que agora ele começou a investir no nome dele já, então já no CPF dele. Aí eu transferi essa aqui agora, já não tenho mais investimento nela, mas eu tenho que declarar, porque investimos nela no ano passado. Como estava ainda junto com o meu investimento, então vai ser declarado como se fosse meu, né? O investimento que era de meu filho. Mesmo que eu não tenha ele mais. Esse aqui eu não tenho mais na minha carteira de investimentos hoje, mas eu tenho que declarar porque eu tinha em 31 de dezembro. Aqui, ó, a gente vai copiar a quantidade. Então, essa informação que você precisa, ó. Quantas ações? Eu tinha 36 Bradesco. Esse preço aqui, ele não importa muito. Preço de fechamento, isso aqui você descarta, ele não vai servir. E outra coisa que vai servir é o que está aqui nessa coluna. Vou colocar, fechar aqui rápido. Na verdade, isso aqui também não vai servir, não. É o valor atualizado. Pensei que era o valor total investido. Então, desse relatório da B3, que está como posição ações, que é o que você tinha em 31 de dezembro, você vai saber quantas você tinha de cada empresa. Também você pode fazer isso também pelo corretora, pelo banco, mas pode ser que você já comprou ações em 2024, então com fundo. Então vá lá, baixe esse relatório. Essa aula está sendo gravada, você vai rever como que eu fiz. E aqui tem todos os meus investimentos, ó, B3, que é a Bolsa de Valores, fundos imobiliários, eu tinha 15 do Green Towers, tinha um de shopping, um de logística, mais três de outro shopping. E aqui esse valor aqui não importa. Vai importar depois eu saber o preço médio. Aí eu vou dizer onde você vai tirar esse preço médio. Isso você vai ver, por exemplo, lá quando você investe, você vê o preço que você comprou aquela ação. Então, na época, por exemplo, eu comprei um HGBS, eu lembro que foi R$ 230, por aí, ou 229. Então, eu vou colocar o preço 229 que eu comprei, não é o preço que estava em 31 de dezembro. Então, é o preço de compra. Então, é só isso que importa. O lucro, a gente não informa nada de lucros que ainda estão lá correndo em cotações na Bolsa de Valores. Adiantando aqui, eu quero fazer ainda a apresentação daquele outro material, eu quero ouvir vocês. Aqui tem também os proventos, que são os dividendos. Então, isso aqui é melhor. Esses dividendos, é nesse relatório que eu acabei de baixar que você vai ver, ó. Dividendo do BBAS, que é Banco do Brasil. Aqui eu não invisto mais no Banco do Brasil. Então, eu investi bem no início do ano passado.
mas eu fiz uma alocação, fiz uma organização na minha carteira, então tirei algumas ações e deixei só as principais a partir dos fundamentos que eu fui analisando. Então, algumas aqui eu não tenho, mas eu tenho que declarar porque eu recebi dividendo no ano passado. Então, algumas aqui eu já não tenho mais, mas eu tenho que declarar porque está no relatório. Quando essa reunião terminar, pessoal, eu vou abrir outra aqui rapidinho, porque essa reunião aqui é limitada. Então, daqui a pouco, aí eu abro no outro link, naquele segundo link que eu mandei para vocês, e aí a gente faz a apresentação final e eu escuto um pouco mais vocês. Então, aqui tem todos os dividendos. Beleza, você já sabe. Dividendos e juros sobre capital, que é um outro tipo de dividendo. Esses aqui têm cobrança de imposto de renda, mas já foi descontado. Então, eu só vou informar o valor que eu ganhei líquido. Então, eu ganhei 1,58. Desse outro aqui também eu ganhei da Vale, 142. Eu só vou dizer o que eu recebi. Os R$ 15 que descontou lá de imposto, eu não informo junto com esse valor. Então, beleza. Você já viu que no site da Bolsa tem essas informações que você precisa. Faz aqui o download. Você pode também, em extratos aqui, ó, pode tirar um extrato de movimentação. Então, aqui você pode vir aqui e filtrar, colocar aqui o ano, ó, não dá para aparecer aqui agora, 1º de janeiro até 31 de dezembro e clica em filtrar. Aí vai aparecer isso aqui, ó. Aqui a entrada, ações que você comprou, saída que você vendeu. Então aí você vai informar. Então no caso de vocês aí, ainda vão informar só a entrada. E aqui você vai ver o preço que você comprou e que vendeu, ó. Nesse caso aqui mesmo, que a tela que tá, vou minimizar um pouco. Nesse caso aqui mesmo, veja bem, eu comprei, ó. Como eu não filtrei aqui a data, eu tenho que colocar aqui, por exemplo, 2023. Pronto, coloquei a data. Eu clico aqui em filtrar. Vai aparecer tudo que eu tinha de negociações do ano passado. Vai aparecer uma boa quantidade aqui, porque eu fiz vários investimentos. E aqui, você repare que nesse, eu vou tornar minimizar aqui. Aqui é que vai aparecer ó, o valor que você comprou, ó, preço unitário. Por exemplo, aqui, ó, dividendos recebidos, né? Movimentação aqui foi dividendos, mas eu posso botar só compra também, ó. Então aqui, ó, compras. Por exemplo, comprei energia, uma ação, na verdade aqui é dividendo ainda, porque eu estou na área errada aqui ainda, porque eu não fiz a seleção aqui de... Pronto, aqui, ó. Nesse caso aqui de liquidação, porque eu tinha que colocar aqui como negociação, ó, porque eu estou um pouquinho com pressa por causa do horário, mas aqui eu posso eventos, movimentação. Aqui eu poderia filtrar só compra e venda, ó. Pronto, é isso aqui que eu não fiz, ó. Só compra e venda. Pronto, filtrei. Aqui vai aparecer, ó, as vendas que eu fiz e as compras. Nesse caso aqui eu tenho que colocar o ano passado, porque eu não fiz aqui no filtro, né? Colocar a data do ano passado, ó. Aqui ainda não atualizei isso, mas você vai colocar aí até 31 de dezembro. E aí você pega, por exemplo, esse aqui, ó, o preço de compra. Liquidação. Esse aqui mesmo, eu comprei duas cotas a R$ 90,90. Pronto, esse é o valor que eu preciso, é o preço médio, é o que está aqui, ó. Então, aqui é o total que eu comprei desse fundo imobiliário. Então, é aqui que eu tenho que informar de preço médio. Claro, se eu comprei 4 deles, aí eu informo a média de preço que foi. Eu vou mostrar isso aqui agora em outra planilha. Pegando essas informações desses relatórios, o ideal é que você faça a inserção dessas informações em uma planilha. Eu te mandei essa planilha aqui. Veja bem, aqui o exemplo, ó, como descobrir o preço médio. Exemplo, comprei no dia 11 de agosto de 2023,
Bradesco, comprei 15 ações a R$ 13,97. Na época eu investi 209. Depois, no mês de outubro, eu comprei mais 12 ações. E aí, eu paguei 12,84. Já estava em um novo preço, né? E aí eu investi 154. Por último, em dezembro, eu comprei mais 9 Bradesco, que estava custando R$ 11,68. Aqui são exemplos, não é que foi realmente desse jeito. Então, eu investi mais R$ 105,12. Pronto. Agora eu vou saber o preço médio. Aqui foi o preço de compra de uma vez, da segunda e da terceira. Para eu saber o preço médio, que é o que está aqui, eu venho, total de dinheiro que eu investi no Bradesco do meu bolso foi R$ 468,75 e a quantidade de ações eu comprei 36. Então eu vou na calculadora e divido 468,75 dividido por 36 é igual a R$ 13,02. Então na declaração e nessa planilha aqui, ó, que você vai preencher essas informações aqui, você vai colocar o preço médio de Bradesco, R$ 13,02. Repare que está aqui, ó, R$ 13,02. Então, aqui mostra, nessa tabela, você vai preencher essas informações, colocando o código da ação, o nome da empresa, então está aqui Bradesco, BCO Bradesco, o CNPJ, quantidade de ações em 31 de dezembro, 36, o preço médio, eu acabei calculando agora, que é R$ 13,02, então coloca aqui. Total de dinheiro que eu investi, 468, mesmo que já valorizou, ganhando R$ 50, eu não digo que eu estou ganhando, porque ainda está lá ainda, eu não vendi a ação, então eu não posso declarar ainda lucro. Então eu vou, e de dividendos eu não recebi, e de JCP eu recebi R$ 1,11. Então eu vou colocar aqui também o juros sobre capital, R$ 1,11. Então você preenche, ó. Aqui eu te mandei essas informações com todas as empresas, aquelas que você não investiu, você vai e risca. Então, como eu não lembro aqui de todos, eu coloquei várias. Se você investiu em outra que não estava na organização da mentoria, também você pode acrescentar o nome da empresa e o CNPJ. Pode também falar comigo que eu ajudo a organizar quanto a isso. Então, basicamente é isso. Você vai lá pegar nos relatórios da Bolsa de Valores os dividendos, né, os proventos recebidos. Então, vai pegar lá os, tá vendo aqui, ó, JCP, R$ 76 da Petrobras. Aí eu venho aqui, aí vem JCP. Na época eu recebi, mas eu não invisto mais na Petrobras. Foi só em uma oportunidade que tinha, estava uma boa cotação. Aí eu venho e informo nesses campos aqui, ó, JCP separado, juros sobre capital, a gente informa separado, viu? Então não é tão difícil. Estou sendo muito rápido aqui agora, porque o tempo voa na internet, né, na apresentação. Você pode imprimir essa tabela e levar para o contador, ou você mesmo fazer a declaração. Bem, antes de começar aqui agora o segundo link, antes de começar o segundo link, eu já vou sair dessa tela. No segundo link, eu vou abrir aí para perguntas também para vocês, já para ver se ficou alguma dúvida dessa apresentação que foi muito rápida, né? Mas apesar disso, o tempo voa. Eu vou abrir para perguntas e vou fazer o restante da apresentação desse material aqui, ó. Então, eu vou fazer a apresentação também muito rápida, sucinta, para ouvir vocês. Então, essa tabela é importante que vocês preencham, né? Porque assim, se for olhar no relatório um por um, dá mais trabalho, ainda mais se for para o contador, você tem que levar muito já organizado. Então, você vai fazer o cálculo do preço médio de todas as vezes que você investiu. Se você investiu só uma vez em Bradesco, esse já é o preço médio. Por exemplo, se eu só tivesse investido em 11 de agosto, 15 ações, o meu preço médio era R$ 13,97, porque só investi uma vez. Agora, se eu investi duas vezes, aí valores diferentes, a cotação era diferente, aí eu tenho que fazer esse cálculo na calculadora mesmo. 468, né, no seu celular aí. No caso, o total de dinheiro que você tirou do seu bolso e quantas ações você comprou com esse dinheiro no ano passado.
Se você comprou a ação do Bradesco em janeiro, você não considera, somente 2023. Pronto, aqui a declaração do imposto. Eu já disse quais são os dois motivos, dizer qual era a sua fonte de renda e dizer também o seu patrimônio em 31 de dezembro do ano passado. Bem, com relação às suas receitas, o governo quer saber quais foram os lucros, no caso você vai dizer lucro que você teve com venda de ações em fundo imobiliário. Eu acredito que nenhum de vocês vai ainda precisar declarar essa parte, porque ninguém não vendeu ainda ações, né? No caso, alguns venderam, porque inclusive já tinha, antes da mentoria, tinha alguns que estavam investindo, inclusive até com prejuízos muito altos, né? Porque não tinha ainda clareza para investir. Nesse caso, não vai declarar porque não teve lucro. Teve colega mesmo que estava com prejuízo alto porque investiu de qualquer forma, tinha boa vontade, mas faltava ainda a clareza. E para a clareza, vocês têm mais de 20 vídeos e eu falo bastante, então conteúdo bastante para vocês verem lá na plataforma de investimento. Então você vai dizer quanto recebeu de dividendos, proventos, e quanto recebeu também de juros de investimentos na renda fixa, né? Tesouro Selic, IPCA, eu acredito que ainda vocês não tenham feito no ano passado. Então o governo quer saber essas duas coisas. E sobre o seu patrimônio, ele quer que você informe. Aí você vai dizer quanto que você tem em ações, quantas empresas, quantos fundos imobiliários, quantos investimentos em tesouro direto, você também acaba informando aqui, porque é patrimônio. Aqui foi fonte de renda. Você vai dizer, o meu dinheiro que eu tenho, as minhas fontes é prefeitura, ou se você tem um comércio, e também a Bolsa de Valores. Agora, o patrimônio, você vai dizer quanto tem em ações, que é seu patrimônio, quanto tem em fundo imobiliário, quanto tem na renda fixa e se você tem dinheiro em outras contas ou em outros investimentos. Aí você também vai declarar. O Tesouro Direto, a gente informa na ficha de bens e direitos e também na ficha de rendimentos sujeitos à tributação. Então, você vai utilizar normalmente essas duas. No meu caso, eu utilizei esse, porque eu vendi. No caso, eu resgatei o meu Tesouro Selic no ano passado, né, a reserva de emergência, porque eu tive uma precisão. Eu não tirei das ações, as ações a gente deixa lá sem mexer. Eu tirei do Tesouro Direto, Tesouro Selic, e eu tive o rendimento. Aí eu vim declarar, porque foi um rendimento tributado. Tem a cobrança de imposto de renda na renda fixa. Então, eu fui lá e cadastrei nessa ficha de rendimentos. Então, na ficha de bens e direitos, você vai dizer o valor que foi descontado. Então, o imposto, quando eu resgatei, mesmo dia que caiu na conta do banco, já foi descontado R$ 40 de imposto de renda. E aí eu fui lá e declarei no meu imposto de renda que já foi descontado R$ 40 do meu lucro do ano passado. Então, eu não paguei mais 40, já foi descontado. No caso de ficha de bens e direitos, você vai informar o Selic e o IPCA. No caso de vocês, é o Tesouro Selic ainda, né? Então, se você comprou duas vezes, investiu duas vezes Tesouro Selic, você vai lá informar o que estava no Banco Inter, as duas vezes que você comprou, né? Que são geradas frações diferentes. Isso aqui, normalmente, já vem tudo detalhadinho lá. Eu mostrei também na primeiro momento os informes de rendimento do Banco Inter. Inclusive, já está aqui ainda, ó. Nesse aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Fica tudo aqui, ó. Renda fixa. Então, aqui, se eu investir duas vezes, fica aqui. Você copia esse, CNPJ, vai lá, declara na ficha. Depois você copia esse outro, o valor que está aqui, que não está mostrando agora, declara também. Beleza? Então, Tesouro Direto, aqui tem, ó. Aí, no meu caso, descontou R$ 41 do Tesouro Direto. Então, eu pego esse valor e coloco lá, informando que foi descontado. Então, você vem aqui, copia o valor, copia o CNPJ e coloca na ficha de bens e direitos. Voltando aqui, fundos imobiliários e ações, vocês também vão dizer o que tinha em 31 de dezembro. Então, aqui, informar na ficha de bens e direitos. Você vai precisar do CNPJ da empresa, quantidade de ações de cada empresa, o nome da empresa, o código, qual era a corretora que você investiu, tudo isso tem aqui, ó.
Tudo isso tem aqui, ó, nessa tabela. Então, aqui você já sabe. Banco Bradesco, CNPJ era esse, eu tinha 36 ações. A corretora você sabe qual é que você investiu, não precisa nem colocar aqui. Mas lá você tem que colocar na declaração. Preço médio, 13 ações, com um total de R$ 468. Pronto, só isso que você declara. Então, a forma de declarar é até simples, é só um textozinho desse aqui, ó. É um texto, é isso aqui, ó. Vai dizer lá, depois que você coloca o CNPJ da empresa, você coloca 15 ações de Engie Brasil Energia SA, traço, código EGE3, corretora Banco Inter, vírgula, preço médio unitário, R$ 41,17. Nesse caso aqui, né? Então, só esse, todas elas. Quando for 20 ações da Vale, você faz a mesma coisa, 20 ações de Vale SA, traço, Vale 3, corretora, Banco Inter, preço médio unitário, R$ 68,10. Então, basicamente é isso que você vai repetir em todas as declarações. Eu vou falando, vocês interrompam, porque senão o tempo passa e a gente não apresenta, mas o melhor é que vocês interrompam, viu? Fiquem à vontade. Então, como eu disse, vocês vão informar a corretora qual era o valor médio das compras que vocês têm. Então, você vai ver isso aqui no relatório que você vai baixar na B3. Josivaldo, bem-vindo novamente. Vai dizer o total que você investiu, tem lá na tabela, como você viu. E no final daquela tabela já vai aparecer para você dizer os dividendos. No caso, lá na final da ficha de bens e direitos, que eu acabei de mostrar no programa da Receita Federal. Então, lá você coloca essas informações e elas estão ligadas uma à outra. Alguém quiser falar aí, pode abrir o microfone. Eu tenho que deixar aqui fechado para não dar interferência, né? No caso do CNPJ, está disponível no site de Status Invest, mas você já tem, que eu estou mandando para vocês. Quem quiser também pode ver no site Status Invest. Quantidade de ações que possui em 31/12, razão social, Vale SA e o código Vale 3. A corretora, no caso o Banco Inter, Rico, no Invest, você sabe aí qual é a sua. O valor médio das ações, você divide o total de dinheiro que você investiu nela e a quantidade de ações que é sua. E aí você vai dizer qual é o preço médio. E depois tem lá a situação em 31/12. Você vai dizer o total de dinheiro que você tinha em cada uma empresa. Então repare que você tem aqui, né, essa informação, ó. Total de dinheiro, ó, custo total da aquisição. Então você vai dizer, não vai considerar para o Bradesco, eu tinha investido do meu bolso R$ 468 no ano passado. Então, alguns eu tinha mais, por exemplo, aqui, ó, outros eu tinha menos. SLC Agrícola eu tinha R$ 4.700. Então, eu vou dizer valores diferentes para cada empresa. E aí, na sequência, eu vou informando dividendos que eu recebi. Então, isso vai aparecendo na sequência para quem quer declarar. Quando você manda para o contador, ele também faz a mesma coisa, mas precisa ter essas informações aqui, também o seu contador. Se você quiser só mandar os relatórios, né, como eu te mostrei, no caso aqui, esses relatórios aqui, ó, da B3, os PDFs e do Banco Inter, você pode imprimir ou então mandar no e-mail do seu contador. E aí ele vai tirar essas informações. Ou então, você pega essas informações desses dois lugares e preenche essa tabela e vai fazer o cálculo do preço médio. O preço médio ele não é nem tão rigoroso. Se você até se colocar errado, não teria problema não, viu? Mas é melhor fazer tudo certinho. Então, eu já mostrei aqui também onde você calcula o preço médio. Se você só investiu uma vez, você já vai dizer que esse é o preço médio. Se você investiu 3, 4, você vai fazer a soma de todo o dinheiro investido do seu bolso e a quantidade de ações que você tinha conforme o relatório que está aqui, ó, da B3. Aqui vai dizer, ó, tudo de dividendo, a quantidade que você tinha em 31 de dezembro. Aqui eu já comprei mais, ó, mas não aparece. Aqui só aparece em 31 de dezembro. Ações, eu já comprei mais. Algumas aqui, como eu disse, eu já vendi, que era de meu filho.
coloquei agora no nome dele. Então, aqui você vai dizer o tanto que tinha em 31 de dezembro. Esse aqui não importa, preço de fechamento já disse que não, viu? Josivaldo, quiser fazer pergunta, Ashlis, pode abrir o microfone aí. Normalmente fica no cantinho aqui embaixo, ó. O microfone, você abre, clica nele aí, ativa e pode fazer a pergunta. Boa noite. Cheguei atrasada na live. Boa Ô, noite. Haroldo, boa noite. No caso, esses dados a gente pega naquela planilha que você mandou para a gente, que manda, né? A planilha que eu mandei foi essa aqui. Agora você precisa confirmar quais são as ações que você tinha, porque tem algumas que eu mandei aqui, ó, CNPJ dessas todas, se bem que você acha que tinha todas. Mas se você não tinha alguma dessa, você apaga, arrisca e não bota informação. Você só vai colocar as que você tinha em 31 de dezembro. As que você comprou em janeiro, fevereiro, você não vai considerar, viu? Só o que você comprou até 31 de dezembro do ano passado. Nessa coluna aqui, ó, você vai colocar dividendo. Total de dividendo que você recebeu do Bradesco. Total de dividendo que você recebeu do Itaú, por exemplo. Aí você coloca aqui só do ano passado. Dividendo que você recebeu em janeiro não vai entrar. Se você baixar o relatório na B3, já vai ter aqui, ó, por exemplo, o relatório da B3. Aqui já diz, ó, proventos recebidos 2023. Agro, eu recebi R$ 3, só foi uma ação que eu tinha algumas até para acompanhar o desenvolvimento da empresa. Eu tive ações que me pagaram, por exemplo, aqui, ó, R$ 200, 285, essa aqui, ó, uma empresa boa que você também investe, ó, SLCE, 285. Ela teve desdobramento de ações no ano passado, mas isso aqui, só alguns que investiram nela, que teve aquela mudança de preço, que era a R$ 40, ficou sendo cotação de R$ 20. Quem tinha 100 ações ficou com 200. Então, não mudou nada no preço, mas na hora de declarar tem que dizer a quantidade que tinha em 31 de dezembro. Então, esse dividendo que está aqui, ó, eu peguei, copiei aqui, ó, 285,57 e vim aqui e preenchi a minha declaração, ó. Tá aqui, ó. Coloquei Hum. aqui. O total que eu tinha nela de dinheiro, R$ 4.700, também eu peguei nesse relatório. No caso, eu peguei a Esse, rela- quantidade. esse relatório pega no banco ou naquele outro, no Invest? Esse, você tem que pegar dois relatórios. Um no Banco Inter, você vai baixar. Ah, Agora, o do Banco Inter vai servir mais para o seu Tesouro Selic, que é, que sim. é, deixa eu ver, esse aqui, ó, Informe de Rendimentos do Banco Inter, ó. Ah, Aqui não vai tá. aparecer ações, não, viu? Aqui você não vai achar quase nada de ações, porque aqui eles só informam mais renda fixa. Então, você vai Certo. baixar informe de rendimentos no Banco Inter e depois vai na internet, coloca lá o investidorb3.com no Google e faz o login no site da B3. Esse relatório aqui tem dividendos, esse relatório é mais completo. Então, vai precisar você acessar o site na B3, ó, fundos imobiliários. Então é isso. Naquela ficha de rendimentos, quem chegou depois pode ver aí a gravação do programa da Receita Federal. Então, dividendos, você pode, né, informar que rendimentos isentos são todos os dividendos recebidos de cada empresa. Os que são tributados são juros sobre capitais próprios, né? E também a renda fixa. Aí você preenche a tabela que fica mais fácil. Então, aqui, ó, o preço médio da ação você tem que fazer manualmente. Esse preço médio você normalmente não vai encontrar em nenhum relatório, especialmente se você comprou duas vezes Odontoprev, comprou a R$ 13, depois comprou mais 10 ações a R$ 10. Então, se você comprou 10 a 13 e mais 10 ações que custavam R$ 10, você tem 20 ações e o preço médio vai ser R$ 11,50. Então, você tem que fazer esse cálculo do preço médio, coloca na tabela,
para você mesmo usar ou para o contador usar. Normalmente o contador não vai saber o preço médio, isso depende de você. Também você pode conferir o preço médio clicando em ver minha carteira no Banco Inter ou na corretora que você investe. Mas no Banco Inter ou na corretora pode ter algumas divergências, porque o investimento na bolsa não agrada a muitos bancos, então eles não atualizam muito a plataforma de investimentos. Só que se você for olhar hoje o preço médio, por exemplo, de Bradesco, ele vai estar o preço médio com as ações que eu comprei esse ano também. Então, não vai servir, a não ser que você saiba só quais foram os investimentos do ano passado. A outra dica é você clicar em histórico de ordens e você voltar no arquivo lá as compras de investimentos que você fez no ano passado. Aí também você consegue ver, comprei 10 ações da Vale em setembro custava R$ 68. Então, você pega essa informação, copia para essa tabela, né? Se você comprou 3 vezes, coloca a parte e faz o cálculo do valor total investido. Então, comprou 3 vezes, com, cada um com esse valor, com essas quantidades de ações. Aí você soma tudo, divide o valor dos aportes, divide pela quantidade que você tinha em dezembro. E vai dar, por exemplo, esse preço aqui, que é o que eu vou usar para a declaração do imposto de renda. Fundos de investimentos imobiliário. Aí você selecionou o código 3, que está assim, Fundo de Investimento Imobiliário. Aí agora você vai no campo, inserir CNPJ, coloca o CNPJ. Aí vem aqui e copia o nome. Copia o nome, vai lá, cola o nome no site, no programa da Receita Federal, ou no aplicativo, ou digita. Depois, você vai informar o preço médio que você tinha. Então, você vai dizer lá naquele texto, eu mostrei aqui, ó, vai aqui, ó, por exemplo, 3 cotas, quando é fundo imobiliário é cota, viu? Ações, empresa, escreve ações. Quando é fundo imobiliário, você diz cota. Você bota lá 3 cotas de Vinci Brasil, que é o nome da empresa, traço o código VISC11, que é o shopping, né? Aí vem corretora, Banco Inter, ou no Invest, ou Rico. Mesmo sendo banco, você coloca também corretora. Aí escreve preço médio unitário. Qual é o preço médio unitário que está aqui? Aí eu venho. Preço médio unitário, eu comprei, no caso aqui, 3 ações, o preço da cota, ó, R$ 118. Eu fui e declarei. Aí na parte de baixo lá vai aparecer recebimento de proventos ou tributação, investimentos isentos, na verdade. Aí você bota, eu botei lá R$ 6, foi o que eu recebi de investimento do VISC no ano passado. Eu só tinha 3, então recebi poucos dividendos. Na verdade, eu comecei a investir mais, minha preferência é mais ações, portanto, eu tenho menos fundos imobiliários, que eu quero mais para longo prazo. Então, eu poderia até receber mais dividendos ainda, mas o meu foco maior ainda são as ações, mas também para crescimento. Então, a gente não pode investir só pensando também no dividendo. Você vê aqui, ó, é, ações que eu recebi dividendos, algumas outras não. Algumas eu investi no final do ano também, então nem todas eu recebi dividendo no ano passado. Mas algumas dessas já pagaram dividendos em janeiro, então não recebi em dezembro, comecei a investir em setembro talvez em algumas dessas, mas eu vim receber em janeiro. Lembrando que ações não todas, nem todas pagam dividendos mensais. Na verdade, poucas pagam todo mês. Somente Itaú, Bradesco, dessas que a gente prefere investir. Essas outras, elas pagam, por exemplo, a Caixa Seguridade paga 3 vezes por ano. Uma empresa que já valorizou bastante. Tem aí colega investidor já com 40% de lucro do dinheiro que investiu nessa empresa. Ó. Excelente empresa, Caixa Seguridade. No caso meu aqui, eu comprei a R$ 11,28 e hoje já está mais de R$ 16 cada uma ação. Então, muita boa valorização, quase 50% já de lucro. Então, às vezes, mesmo que ela pague pouco dividendo, ela vai compensar nessa valorização. No caso da Caixa mesmo, já valorizou bastante. Vou ver se eu acho aqui, ó.
Vou pesquisar aqui só para mostrar o que eu estou dizendo, ó. Caixa Seguridade, por exemplo, não paga muito dividendo, assim, então, aí, ó, dividendo de 6% a média, a valorização em um ano, 123%. Então, a galera aí que entrou na mentoria, ó, alguns entraram aqui em agosto, aqui, ó, onde está o mouse. Compraram ações aí a R$ 10,30. Olha o tanto que essa ação valorizou. Ela tem algumas oscilações, sobe, desce um pouquinho, mas a tendência é crescente, ó. Olha onde já vem aqui a valorização de mais de R$ 16,70. Então, nem todas as ações, aqui também valorização delas, mesmo que a ação não pague dividendo todo mês, ela é importante também. Então, ela vai ter uma valorização também importante no preço. Então, a tendência dela aqui é crescer, chegar preços altos. Pode chegar a R$ 30, né, da cota, talvez daqui a 3, daqui a 4, daqui a 5 anos. Então, imagina aí, quem comprou a R$ 10 já vai estar ganhando 200%. Não são todas assim, não é todas que valorizam muito assim também, não. Então, algumas vão bem, outras a valorização é menor, paga mais dividendo. Alguma pergunta, que nós estamos terminando já a nossa reunião? Alguma pergunta, fique à vontade. Faltaram ainda muitos investidores ainda faltaram ao nosso encontro de hoje. Talvez não conseguiram baixar o Zoom no celular ou no computador, né? Mas é importante essas reuniões, sobretudo para tirar dúvida. Eu acredito Ô, que... Haroldo, boa noite. Olá, Josivaldo. Tudo bem? Beleza? Boa Tudo em noite a ordem. você, Boa aos noite. colegas que estão aí presentes. Haroldo, eu tenho uma pergunta para fazer para você. É o seguinte, nós declaramos o imposto de renda, né, como você está orientando aí, e no caso de alguns bens, se a gente tiver moto, tiver carro, casa em nome da gente, Pronto, isso entra agora ou é mais para frente? Como que é? ótimo. Eu vou ser muito rápido porque a gente tem menos de um minuto para encerrar a reunião, é automático aqui. Beleza. No caso de imóveis, a gente não costuma estar declarando, só quando é um imóvel que está no IPTU a mais de R$ 200.000, R$ 250.000, aí você precisa declarar esse patrimônio. Mas, Ah, se você tem uma casa de 70 mil, 60 mil, 50 mil ou 100 mil que está lá no IPTU, com preço até menor, você não precisa declarar. Moto, carro também não. Então, esses tá bem. bens não é necessário você estar declarando, não.